Alô, galera do YouTube, eu sou o professor Regis Safadão e hoje nós vamos falar sobre a lei dos cossenos. Estão preparados? Venham comigo! Olá, galerinha do YouTube, eu sou o professor Regis Safadão e hoje na nossa quinta aula, no total de 5, portanto é a nossa última aula de trigonometria, nós vamos falar sobre a lei dos cossenos, ok? Vamos aqui à nossa abertura, nosso canal de Matemática Sem Fronteiras, onde aqui nós temos aulas de Física, Matemática e Inglês em duas versões, uma versão em português e outra versão em inglês. Visite a gente lá que está bem legal as nossas aulas, tá? Bom, conforme eu já iniciei dizendo para vocês, hoje nós vamos falar da trigonometria exatamente sobre lei dos cossenos, ok? Então, bora acompanhar o que é que diz o enunciado da lei dos cossenos. Eu vou baixar minha imagem aqui para sair da frente. Olha lá, olha o que é que ela diz. Em um triângulo qualquer, o quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois, menos o dobro do produto entre as medidas desses dois lados e o cosseno do ângulo por eles formados. Bom, na prática, nós temos aqui, olha, o lado A, o lado B e o lado C de um triângulo qualquer, com os seus respectivos ângulos internos, que eu vou chamar aqui, ó, de ângulo alfa, é o ângulo oposto ao lado A. Eu tenho o ângulo beta, que é o ângulo oposto ao lado B, e tenho o ângulo gama, que é o ângulo oposto ao lado C. Gente, eu vou mostrar para vocês três fórmulas, na verdade, é uma única fórmula apresentada em três versões. Uma para cada lado, lado A, lado B e lado C, mas, na verdade, só é uma fórmula, tá bom? É só uma única lei dos cossenos. Então, a primeira versão dela é A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno alfa. A outra versão é B, essa versão para o lado B. B ao quadrado é igual ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes A vezes C, vezes o cosseno de beta. E a versão C, que é C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno de gama. Tá? Vamos ver na prática essa apresentação, tá? Nós vamos resolver aqui junto com vocês 4 exercícios, 4 questõezinhas bem rapidinhas. Então, olha lá do que é que diz a primeira. Aplicando a lei dos cossenos, encontre o valor do lado A. Então, eu tenho aqui um triângulo qualquer, um ângulo de 60 graus, o vértice A, tenho aqui o vértice B e o vértice C, tenho também um lado, o lado AB, que mede 31 centímetros, o lado AC, que mede 25 centímetros, eu quero calcular o lado BC, que é o lado A, tá? Então, vamos aplicar. Observe que, ó, o lado A está aqui, então o ângulo oposto a ele, ó, é o 60 graus, certo? Então, vamos à questão? Olha a fórmula. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno de alfa, aqui na minha questão é 60 graus. Bom, olha substituindo os valores, olha como fica a questão. A ao quadrado é 31 ao quadrado, que é o B, né? B ao quadrado, mais 25 ao quadrado, que é o C, menos 2 vezes o B, que é 31, vezes o C, que é 25, e o cosseno do ângulo, que é 60 graus. Bom, o cosseno de 60 é meio, tudo certo? E já aproveitei e fiz as potências aqui, ó. 31 vezes 31, 961. 25 vezes 25, 625. Soma esses dois. Bora somar esses dois valores. Deu 1.586, menos 2 vezes 31, vezes 25, vezes 0,5, deu 775. Subtrai. 1.586 menos 775 deu 811. Olha o que a gente faz agora. O A está elevado ao quadrado. Esta potência quadrada aqui, ela é passada para o outro membro da equação na forma de raiz quadrada, tá vendo? Então, olha, ficou que A é igual a raiz quadrada de 811. A raiz quadrada de 811 não tem um valor exato. Quando eu calculei, deu 28,4
40 e alguma coisa. Aí eu arredondei para duas casas decimais, então deu 28,48. A unidade da minha questão está dada bem aqui, ó, centímetros, né? Então, ó, o valor de A é 28,48 centímetros. Pronto. Calculei, então, a distância de B até C, que é o lado A. Bora para a segunda questão? Acompanha lá. Olha o que ela diz. Antônio, Bernardo e Carlos são 3 amigos de infância. A distância das casas de Antônio e Bernardo é 40 quilômetros. A de Antônio e Carlos é 30 quilômetros. Determine a distância entre as casas de Bernardo e Carlos. Então, aqui, ó, triângulo. O A é a casa do Antônio, o B, a casa do Bernardo, e o C, a casa do Carlos, tá? Aproveitando A, B e C, as iniciais das letras dos nomes dos amigos, tá? Como a distância entre a casa A e a casa B, né, é de 40 quilômetros, está colocado, a distância entre a casa A e a casa C é 30 quilômetros, está colocado na questão, eu quero saber o valor de X, que é a distância da casa de Bernardo e Carlos, que é BC, eu chamei de X. Aí ele dá para a gente um ângulo ali, ó, formado, que é um ângulo de 30 graus. Tudo certo, gente? Então, vamos lá? Olha, observa que o lado X está oposto ao ângulo de 30 graus, tá vendo? Então, eu posso aqui perfeitamente aplicar a lei dos cossenos usando x ao quadrado. Então, ficou aqui, ó, x ao quadrado, está substituindo o nosso a, né, na fórmula original, é igual a b quadrado mais c quadrado menos 2bc vezes o cosseno de alfa. Alfa, para mim, é 30 graus. Então, eu tenho agora, olha, isso aqui, que x ao quadrado é 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado menos 2 vezes 30 vezes 40 vezes o cosseno do ângulo, que no nosso caso é 30. O cosseno de 30, tá? É 0,866, tá naquela tabela lá, tá bom? E 30 ao quadrado é 900. 40 ao quadrado é 1.600. Somando esses dois aqui, ó, 900 mais 1.600 deu 2.500. E multiplicando 2 vezes 30 vezes 40 vezes 0,866, eu encontro 2.078,4. Bom, 2.500 menos 2.078,4 deu 421,6. Como está x ao quadrado, este quadrado aqui eu passei para o segundo membro na forma de uma raiz quadrada. E extraio a raiz quadrada de 421,6, eu vou encontrar 20,53 quilômetros, portanto, é a distância da casa de Bernardo até a casa de Carlos. Ok, gente? Finalizamos a segunda questão. Bora para cima da questão número 3. Olha o que ela diz. Se, no mapa, a cidade de Moju localizar-se no ponto A do triângulo abaixo, o ponto B é o Jacundaí, que é outra vila lá da cidade de Moju. E o ponto C, Castanhandeua, também outra vila lá da cidade de Moju. Encontre a distância entre o Jacundaí e Castanhandeua nesse mapa. As distâncias são consideradas em centímetros, dado o cosseno de 48 graus, que é 0,669. Olha aqui, então, num ponto, né, o ponto A, ponto B e o ponto C. Ok? Aí, claro, isso aqui é um triângulo qualquer, né? Onde eu tenho a distância de A para C é de 64 centímetros, lembrando que isso aqui é a distância no mapa, lá no desenho, tá bom? A distância de A até B é de 52 centímetros, e a gente quer calcular X, que é a distância de B até C, tá bom? Não esqueça que foi dado um ângulo de 48 graus, bem aqui no ponto A, tá ok? No vértice A. Vamos lá, gente? Utilizando, então, olha, eu terei que x ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, menos 2 vezes b vezes c, vezes o cosseno do ângulo, que na minha questão é 48 graus. Bom, substituindo e fazendo os cálculos, eu terei que x ao quadrado é 64 ao quadrado, que é 4.096, mais 52 ao quadrado, que é 2.704, menos 2 vezes 64, vezes 52, vezes o cosseno de 48, que eu substituí aqui embaixo, ó, 0,669, tá? Foi dado aqui em cima, ó, o cosseno. Bom, gente, fazendo esses cálculos, eu terei, ó, 4.096 mais 2.704 deu 6.800, menos
Ao multiplicar 2 por 64, por 52, por 0,669, eu obtive 4.452,86. Procede-se essa subtração aqui, eu vou achar 2.347,14. Como o x está ao quadrado, eu tiro esse quadrado e passo para o segundo membro a raiz quadrada de 2.347,14. Calculo essa raiz quadrada e vou achar 48,45 centímetros. Portanto, será a distância no mapa entre as cidades B e a cidade C citadas na nossa questão. Ok, pessoal? Gente, essa foi a nossa última... Perdão, tem mais uma questão. Questão número 4. Desculpa, gente, estou tentando finalizar. 2 coelhos famintos, um no ponto A e outro no ponto B, distantes 5 metros um do outro, desejam alcançar uma cenoura colocada no ponto C, conforme indica a figura. Considerando que eles se deslocam com a mesma velocidade, qual deles alcançará o alimento primeiro? Considere o cosseno de 56 graus, 0,559. Vamos lá? Então, olha aqui. Nós temos 2 coelhos, um está no ponto A, outro está no ponto B. O alimento está lá no ponto C, né? A cenoura. Olha, a distância de A para B é 5 metros, tá? A distância de B para C, 9 metros. E aí eu tenho de A até C, x, tá bom? O ângulo aqui é de 56 graus. Tudo certo, gente? Então, vamos aplicar a lei dos cossenos? X ao quadrado, B quadrado mais C quadrado, menos 2BC vezes cosseno de alfa, que aqui é 56 graus. Bora substituir o valor de x, né? Substituindo aqui para calcular x, eu tenho que x ao quadrado é 9 ao quadrado mais 5 ao quadrado menos 2 vezes 9 vezes 5 vezes o cosseno de 56 que foi dado, ó, 0,559. Multiplica aqui, ó, 9 ao quadrado, 9 vezes 9, 81. 5 ao quadrado, 25. Soma esses dois aqui, ó, deu 106. E aqui, 2 vezes 9 vezes 5 vezes 0,559 deu 50,31. Procede essa subtração aqui, ó. 106 menos 50,31 deu 55,69. Como aqui está x ao quadrado, passa a raiz quadrada para o segundo membro. Tudo certo? Fiquei que raiz quadrada de 55,69 é 7,46 metros. Bom, raciocina comigo. A distância do coelho B até o alimento que está aqui em C é de 9 metros. A distância do coelho A até o alimento que está aqui no C é x, que deu quanto? 7,46. Acredito que, se eles têm a mesma velocidade, foi dito no problema, o coelho A vai percorrer uma distância menor, uma distância de 7,46 metros. O coelho B vai percorrer uma distância de 9 metros. Como eles têm a mesma velocidade, o problema garante isso, então, provavelmente, o coelho A chegará primeiro até o alimento. Tudo bem, gente? Então, está fechado aqui a nossa questão. O coelho A chega primeiro no alimento, na cenoura, ok? Gente, agora sim, finalizamos. Um grande abraço, muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo até o final. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal de Matemática Sem Fronteiras com o professor Regis Safadão, ok? Compartilhe esse vídeo com seus vizinhos, seus colegas, seus primos, seus amigos, pais, avós, todo aquele pessoal importante, aquele pessoal que você quer que aprenda, ok? E não se esqueça de dar para a gente o seu like. Isso aí é muito importante para a gente estar melhorando o nosso canal. Faça também observações lá. Diga que parte, que conteúdo da matemática é importante que você está estudando aí. Isso aqui é muito trabalhado lá no 9º ano do ensino fundamental. Ok, gente? Grande abraço para você, professor Regis Safadão, se despedindo. Tchau. Bom final de semana. Fui. Isso é tudo bem, pessoal.